Bom dia. Esse é o Cego News, seu boletim diário de notícias em áudio. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Confira agora as notícias da manhã. Mundo. Mais dividido que o Peru é difícil ficar. Corrida acirrada. No último domingo, aconteceu o segundo turno das eleições presidenciais do Peru. No entanto, apesar de 99,8% dos votos já terem sido apurados, ainda não há um resultado. O país, proporcionalmente o mais afetado pela pandemia, está mesmo dividido. Quem está na frente é o socialista Pedro Castillo, que chegou a declarar vitória com 50,2% dos votos, contra os 49,8% da candidata de direita, Keiko Fujimori. Fraudes. De um lado, apoiadores de Castillo questionam a arrancada recente da opositora. Do outro, a própria Fujimori fez acusações de fraudes e colocou lenha na fogueira em um cenário que já está tenso. Há quem veja a situação como similar ao que aconteceu nos Estados Unidos após as acusações de fraude feitas por Trump, seguidas de tensões. A disputa ainda está em aberto, mas Castillo assustou o mercado com suas propostas para redistribuir a riqueza da mineração, reformular a Constituição e aumentar os impostos sobre as mineradoras, uma grande fonte de receita para o país. Como resposta, a Bolsa de Lima caiu fortemente nos últimos dias, principalmente as ações ligadas à mineração, com apreensões sobre a nova política econômica. No entanto, ontem, um assessor econômico de Castillo disse que, caso eleito, ele manteria uma economia de mercado e não haveria grande intervenção estatal. Além disso, afirmou que o aumento dos impostos irá para reformas educacionais e de saúde. A relevância para os brasileiros: 1. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Peru e 2. As eleições peruanas podem servir de termômetro para a região da América Latina como um todo. O que mais é destaque pelo mundo? Presidente da Argentina era citação e diz que brasileiros vieram da selva e os argentinos da Europa. Biden revoga ordens executivas de Trump que banirão o TikTok. USA compra mais de 500 milhões de doses para doar a todo o mundo. Congressistas da Bolívia trocam socos e chutes devido a acusações de golpe. Brasil. Números, médias e um relatório geral da COVID-19 por aqui. Já faz algum tempo que falamos sobre os números da COVID-19. Ter uma visão do todo é sempre importante. Por isso, vamos ao overview. O Brasil registrou ontem 2.484 novas mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas, elevando para 479.791 o total de óbitos notificados desde o início da pandemia. Saber isso é suficiente? Não? Números sem referência podem não ilustrar tanto a realidade. Por isso, a média móvel é um indicador muito utilizado para demonstrar o avanço da doença ao longo do tempo. O que você entende? Talvez, o mais óbvio. Há quase 10 dias, estamos com um número estável, em um platô. Isso não significa que o problema está resolvido, mas a situação já não é mais como a que vivemos em abril. Essa mesma média chegou a mais de 3.000 mortes há 2 meses, mas o número, 1.727, ainda é alto, assim como a taxa de transmissão, que está próxima de 1. Taxa de transmissão. Sim. É o indicador da velocidade com que o vírus se espalha na população. Qualquer número acima de 1 representa que a epidemia está crescendo no país. Depois de uma ligeira queda, nossa taxa está em 0,99. Para fins de comparação, o número já chegou a 1,3, o mesmo que dizer que, na época, a cada 100 pessoas infectadas, outras 130 eram contaminadas. E as vacinas? Isso sim é motivo para se ter esperanças. Foram aplicadas mais de 75 milhões de doses, sendo que 51 milhões de pessoas tomaram a primeira injeção e 23 milhões a segunda. Traduzindo para percentual, considerando toda a população, são quase 25% vacinados, aumento de quase 10% só nos últimos 30 dias e 12% totalmente imunizados, aumento de quase 4% de um mês para cá. O que mais é importante no país? Anvisa autoriza testes clínicos em humanos da vacina Butanvac. Dória volta a prorrogar fase de transição do plano SP, agora até dia 30. CNN diz que Amazonas ignorou alertas da White Martins 6 meses antes da crise. Franco diz à CPI que pode ter havido supernotificação de óbitos por COVID-19. Economia. O possível choque inflacionário de 2021.
Ontem, foi divulgado um importante indicador para a economia brasileira, o IPCA. O índice, que mede a inflação, subiu 0,83% em maio, o maior aumento para o mês desde 1996. No acumulado, o índice agora atinge 8,06% em 12 meses. O principal motivo para a alta foi o encarecimento das contas de luz, com a bandeira vermelha acionada após o alerta de emergência hídrica. Pense que o aumento da conta de energia é sentido por toda a população, além de resultar em mais custos para o setor de serviços, indústrias e agronegócio. Esses custos, por sua vez, são repassados para o consumidor. Ponto de atenção: o INCP, que mede a inflação percebida pelas famílias de classe mais baixa, chegou a 0,98%, ainda maior que o IPCA. O aumento foi acima do esperado, fazendo com que a preocupação dos investidores com a condução da política monetária pelo Banco Central este ano crescesse. De modo geral, a dinâmica da inflação parece precisar de um monitoramento mais próximo. O Copom, Comitê de Política Monetária, vai se reunir na próxima semana para definir quais serão os próximos rumos, com a decisão sobre a Selic. O que mais é importante no cenário econômico? Senado aprova projeto de combate ao superendividamento de consumidores. El Salvador realmente vai adotar o Bitcoin como moeda corrente, tornando-se o primeiro país da história.